Fala galera, eu já assisti o Top Gun Maverick, que baita filme, eu já dei minha opinião lá, sem spoilers, no vídeo que já tá liberado aqui no canal, ou seja, por que eu já tô anunciando isso, tá? Porque esse vídeo aqui, ó, eu vou falar com spoilers, vou dar os principais acontecimentos aqui desse filme, ou seja, não quer, né, saber nenhum tipo de spoiler, nada, confere ali o vídeo sem spoilers pra, cara, não ter nenhum tipo de situação onde pode estragar ali a tua experiência e tudo mais. Pra quem gosta de spoilers ou pra quem já viu o filme, então acompanha a partir de agora aqui. Vamos começar a debater muita coisa que acontece nesse filme, tá, galera? E já curte o vídeo, já assina no canal, já dá aquela mega ajuda também, que sempre é muito importante. Está conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente, né, galera, para não perder absolutamente nada. Vamos começar porque aqui, ó, não vai ter vinheta, não tem sessão de imagem, não vai ter a trilha, porque vai ser uma grande conversa em aberto que a gente vai ter a partir de agora. E eu já quero falar de um ponto, assim, que pra mim era bastante curioso de como que eles iam envolver o personagem do Iceman, protagonizado ali pelo Val Kilmer novamente. Porque, cara, o Val Kilmer passou por sérios problemas, né, nos últimos anos ali. Tem um documentário na Prime Video ali, que é inclusive intitulado, assim, simplesmente Val, onde ele inclusive fala, né, do Top Gun original. E isso impede muito, né? Não só em questões da sua vida pessoal, mas principalmente assim nessa parte de atuação, que é algo que ele ama demais de fazer e que nesse momento ele tem uma série de limitações assim para conseguir desempenhar, cara, essa parte que ele ama e que simplesmente se representa muito da vida dele também. Mas o Tom Cruise falou muito claramente assim que não teria como ter uma continuação do Top Gun sem a presença do Iceman, sem a presença do Val Kilmer. E eu tava muito curioso, assim, se caso, né, daqui a pouco o personagem dele simplesmente já poderia ter tido uma consequência, o personagem ter morrido e isso levar, né, ao personagem do Maverick ele voltar pra a parte toda da questão da escola ali, do Top Gun, mas não. Pra minha grata surpresa, assim, o personagem ali, ele continua vivo, pelo menos até um ponto, tá? O que que acontece, assim? O Val Kilmer, ele é colocado e falado muito sobre ele, né, inclusive, assim, sempre sem ele aparecer. Né? Ele é realmente o responsável não só por trazer o Maverick de volta para o Top Gun, mas ele é responsável por todos esses anos que a gente tem de espaçamento entre o primeiro filme, os eventos do primeiro filme e os eventos agora da sequência, sempre ter protegido muito bem o Maverick de muita coisa, mas de muita coisa. E sempre ter ajudado ele em vários problemas que ele teve, principalmente seus problemas que já estão conhecidos por causa lá dos eventos do primeiro filme em relação aos seus superiores, né? Isso tudo foi piorando à medida que os anos foram passando tudo mais, e o Iceman sempre deu um jeito assim de proteger o Maverick, né? Sempre resolveu os problemas. E o Iceman, ele é o responsável pelo Top Gun, ele é um almirante. E o que que acontece, né? Ele vê que o Maverick está de novo numa situação colocada ali, onde ele não vai mais ter nem a possibilidade, ele continua sendo capitão, o Maverick. Ele não teve nenhum avanço na carreira dele, muito por causa das suas próprias escolhas e do que ele realmente tem paixão em fazer. Ele, inclusive, tentou ser um instrutor da Top Gun e ele durou 2 meses só, porque logo depois, assim, ele já foi retirado porque ele não tinha como ensinar as pessoas, ele não sabia ensinar as pessoas, não era essa a paixão que ele tinha, né? E ele continua sendo capitão e continua sendo principalmente um piloto de testes, assim, encarregado de conseguir, né, testar novos aviões para a parte toda da questão da Marinha norte-americana. Só que tem um ponto que é bastante curioso no filme, que é a sua relação em relação aos drones e aos pilotos, tá? E tem um novo almirante, que é o personagem interpretado lá pelo Ed Harris, que ele só aparece no primeiro começo do filme, ele nem é o primeiro ato do filme, tá? Ele aparece menos que até o primeiro ato do filme, ele aparece uns 10 minutos do filme só. E a participação dele realmente é o quê? Para confrontar o Maverick, e ele é o responsável por deixar claro pro Maverick que ele só vai continuar podendo pilotar, né, por causa do Iceman, que está sendo responsável por chamar o Maverick de volta para o Top Gun. Porque o almirante ali, pelo Ed Harris, ele simplesmente acaba com o programa de testes que o personagem do Maverick está ainda responsável por fazer. E isso também acarreta uma série de consequências para outras pessoas lá. Então, o Maverick tenta proteger as outras pessoas, tenta colocar realmente assim que a parte humana é fundamental em relação a não só a questão dos testes, mas a questão da defesa, a questão da proteção, que é muito mais importante que os drones. E o Almirante pensou o contrário disso. Mas a única solução para o Maverick poder continuar pilotando é realmente voltar para a parte toda da escola do Top Gun. Isso muito responsabilidade ali do Iceman. E eles se conversam muito apenas por mensagens assim.
Até que um ponto lá no segundo ato do filme, os dois realmente se encontram, porque o Iceman diz que quer realmente conversar com o Maverick, e quando o Maverick vai conversar com ele, a gente vê novamente o Val Kilmer ali aparecendo, mas já sabendo através da esposa do personagem do Iceman, que ele tá com sérios problemas e que esses problemas estão piorando, né? Algo existe com ele que não é falado exatamente no filme, só é falado que existe algo e esse algo está realmente em uma situação de avanço. E eles conversam e o Iceman simplesmente digita no computador, isso vai aparecendo na tela, a gente vê essa conversa muito do Tom Cruise falando e algumas frases colocadas ali do Iceman em momentos ali de contraponto. Até o momento onde o Iceman levanta e consegue trocar 3 momentos ali de falas com o personagem do Tom Cruise. E a cena até acaba num momento muito curioso, assim, né? Que o Iceman pergunta pra ele assim, quem é o melhor piloto? Eu ou tu? E daí ele fala que é uma cena extremamente importante, extremamente emotiva, que envolve muito o personagem do Bradley também, que é mencionado, que é o filho do Goose, interpretado pelo Miles Teller. E daí essa cena toda emotiva acaba, cara, com uma situação cômica entre os dois, que é muito massa de ver, por causa de todos os elementos que representam o Val Kilmer estar no filme novamente, né? E o personagem do Maverick simplesmente responde assim, não vamos acabar com esse momento aqui com uma coisa desagradável, né? E daí os dois riem e tudo mais, e se abraçam, aquele abraço extremamente afetuoso, entre dois amigos que inclusive tiveram alguns problemas na gravação do Top Gun original, mas essa importância toda, essa representatividade de ter o Val Kilmer de algum jeito dentro do filme. E a grande virada pro personagem, tá, do Maverick, é realmente a morte, depois, cara, na virada do segundo pro terceiro ato ali, a morte do Iceman, por causa disso que está acontecendo com ele, que, repetindo, não é mencionado exatamente o que ele tem no filme, mas ele tem sim a sua morte ali, que representa como se fosse a morte do Goose no primeiro filme. É um momento de transição para o personagem ali do Maverick, que é muito importante pro ato final, para tudo que vai acontecer no ato final ali. Tem o personagem do John Hamm, que é né, a alcunha dele lá é Ciclone. Ele é muito um personagem assim como o Iceman era pro personagem do Maverick lá no primeiro Top Gun. Ele é o personagem sempre que é o comandante ali do Top Gun, e ele representa muito esse duelo de não acreditar, de bater de frente sempre com as posturas e escolhas que o Maverick tem em relação à grande missão. E isso vai no decorrer do filme. E no terceiro ato, sem o Iceman, ele também se coloca muito assim como tem todos os elementos ali para simplesmente tirar o Maverick já do comando da missão. Só que a morte do Iceman provoca ao Maverick fazer algo que vai ser transformador para a grande conclusão do filme. O que é a grande missão que está acontecendo, né? Por que o Iceman chama o Maverick para tomar aquela posição ali? Existe um país que também não é nominado, tá? Mas é simplesmente um país inimigo em relação aos Estados Unidos, que também está contrário às ordens da OTAN, que está criando uma grande instalação, e essa instalação, cara, é muito massa porque deixa muito claro por que precisam do Maverick e o quão limite, né, esses pilotos têm que alcançar para conseguir concluir a sua missão. Não é só um perigo apenas de combate. O combate, ele está sempre presente, mas antes a parte da missão para conseguir destruir essa grande instalação ali, onde tem uma criação de simplesmente ogivas nucleares, é isso que está colocado no filme, por mais que não tenha denominação de qual país é esse país inimigo, está sendo criado ali como esse grande problema a ser resolvido. E para treinar esses pilotos, né, inclusive assim, todos os cadetes ali colocados, eles não são simplesmente cadetes. Eles já são formados pelo Top Gun e foram selecionados 12 dos principais que já tinham sido participado do Top Gun em anos anteriores. E um deles é o personagem ali do Bradley, que é o filho do Goose, né? Então, assim, o Tom Cruise ele precisa treinar esses pilotos para essa grande missão que é extremamente perigosa. E tudo isso, né, quando chega lá no terceiro ato do filme, quando o Iceman já tinha falecido, quando o personagem do Ciclone já tinha, inclusive, ele tirado o Tom Cruise do comando da missão e ele ter retomado o controle da missão, o Tom Cruise sempre trabalhou com... O Tom Cruise não, né? O Maverick sempre trabalhou com um momento de tempo que essa missão precisava acontecer, porque existem sérios perigos ali, tanto de artilharia, né, colocada lá de mísseis prontos para qualquer tipo de presença inimiga ali que pudesse acontecer de perigo para a instalação, além de ter uma complexidade de como acertar o alvo realmente assim para que fosse tirada uma proteção, né, da parte de cima dessa instalação, que é como se estivesse dentro de como se fosse um vulcão, né, um vulcão, e dentro dessa parte mais baixa do vulcão é onde tivesse assim essa proteção. Eles teriam que fazer um ataque duplo, simplesmente assim.
O primeiro ataque é para conseguir, ou milagre, né, como eles falam no filme, 2 milagres eles têm que conseguir fazer. O primeiro milagre é conseguir abrir, né, essa parte de proteção que tem ali em relação a um grande tubo que leva realmente para essa instalação. Porque o segundo grupo precisaria vir e realmente conseguir acertar, né, essa parte da população para conseguir sim ter esse segundo milagre, essa grande explosão ali de toda a instalação que está subterrânea. E depois disso, ainda teria o perigo de ter realmente assim, uma frota de aviões que são de uma geração maior do que os aviões da Marinha Norte-Americana, que nesse momento são os F-18, que eles têm disponíveis ali, para conseguir realmente assim ter uma possibilidade de salvação rápida, só que essa salvação seria muito complicada porque eles teriam provavelmente um combate, novamente ali, ou como eles falam, né, uma caça. É um momento de caça ali onde eles têm desse confronto. E o personagem do Maverick vai lá quando ele já está retirado do comando missão, já está retirado praticamente da marinha também, né? Ele vai ter praticamente uma baixa desonrosa ali, que é o que ele vai ter. Ele consegue assim, ó, passar por todos os limites, né? E consegue literalmente assim, ó, quebrar o momento de teste, ele vai, pega um caça e ele faz em menos tempo do que ele tinha colocado como tempo limite para executar. Ele tinha colocado 2 minutos e 30, ele faz 2 minutos e 15. E a gente vê isso acontecendo plenamente na ação, a gente vê com o Tom Cruise lá pilotando aquele caça. E assim como todas as outras cenas que tem com os caças nesse filme, que são todas assim, ó, a gente tem uma imersão gigantesca dentro da ação, porque a maneira como eles filmaram e a maneira como o limite está colocado, como o Tom Cruise tinha falado que esse filme realmente fosse colocado no cinema, para que o público pudesse ver esse filme no cinema, por causa desse limite que eles foram, né, como executar, como criar essas sequências, tá ali colocado na tela e a gente entende muito bem assim, ó. E essa parte específica dos 2 minutos e 15, a gente vê inteiro no filme, inteiro acontecendo. E a gente vê o Maverick conseguindo chegar a pleno isso. Tanto que o personagem do Ciclone, logo após disso, ele simplesmente fala que tem duas opções. Ou ele pega e dá essa baixa desonrosa, coloca literalmente o Maverick numa corte marcial, ou simplesmente ele passa por cima de tudo isso e coloca o Maverick como o líder da missão. E é isso que ele faz. O Maverick é o líder da missão, o Maverick vai junto estar em tudo que vai acontecer no ato final do filme, e também vai escolher as pessoas ali, que simplesmente ele ia escolher, mas ele não ia estar na missão, né, antes de acontecer tudo que acontece com o Iceman no filme. Mas ele vai estar nessas duas partes, e ele escolhe um desses que é o personagem ali do Bradley, que é o filho do Goose. E a relação entre o Maverick e o Goose é muito importante porque ela leva o filme por completo, tá? A gente vê essas consequências acontecendo. No momento onde eles conversam pela primeira vez, a gente já entende que eles têm sim um contato, eles não são nada desconhecidos no filme, um sabe muito bem qual é o outro, e eles já tiveram muitos problemas na sua relação até aquele momento do filme ali. Por quê? Porque o Maverick tentou muito ser uma figura paterna pro personagem do Goose. Né? O personagem do Goose não, pro personagem ali do Bradley, o nosso querido filho do Goose. Só que, nesse meio tempo, algumas atitudes que ele teve também, ele impediu o crescimento normal do Bradley dentro da Marinha. Ele modificou alguns relatórios ali para que o Bradley tivesse um atraso, né, na sua vida ali normal de ascensão dentro da Marinha, e esse atraso, obviamente, não era algo natural para acontecer. E dentro dessa não parte natural de acontecer, houve um grande sentimento de revolta do Bradley, além de sempre ter o sentimento de culpa do Maverick pelo que aconteceu com o Goose e também de raiva em relação do Bradley pelo que aconteceu com o seu pai, que confiou sua vida no Maverick. Então, esses fatores ali de relação entre os dois é muito tema do filme, porque tanto o Maverick quanto o Bradley, em vários momentos falam fala comigo, Goose, assim como tem no final do Top Gun original, e o Bradley fala comigo, pai, porque o Bradley também está num momento onde ele tem uma rivalidade com o outro personagem, até vou procurar aqui para não falar errado, no personagem com o Hangman, tá? Que o Hangman representa muito, junto com o Bradley, como se fosse o Maverick e o Iceman lá do Top Gun original. Eles têm essa dualidade ali e um pouco de rivalidade entre os dois, né? Por mais que isso não seja extremamente desenvolvido no filme, ele é apresentado e desenvolvido até um ponto para que a gente entenda essa parte aqui. E o Bradley, ele tem algo faltando no seu voo, né? Ele é piloto e tem algo faltando no seu voo ali, que sempre o deixa um passo atrás. E o filme representa isso como sempre segundos atrás. Ele pensa além em vez de executar. E é muito isso que o Maverick passa para ele. Isso tudo é muito importante na questão da missão final, porque eles conseguem sim fazer essa missão.
Mas, a partir do momento que eles conseguem sair dessa parte do vulcão, eles vão por uma altitude muito alta, né? E essa gravidade chega a 9 G, se eu não me engano, tá? Ele chega a passar um pouquinho dos 9G. E, obviamente, que quando eles passam, tanto a artilharia percebe eles no radar, quanto que os caças que ainda estão no ar, tá? Por que os caças que ainda estão no ar? Porque a base de terra foi destruída por um navio norte-americano para começar o ataque, né? Para que toda a pista fosse esburacada e não tivesse, né, um contragolpe rápido dos aviões ali repousados lá em terra. E quando começa toda essa batalha, o Maverick se coloca na frente no momento onde o avião do Bradley vai ser atingido e acaba o avião do Maverick ele sendo derrubado e tudo mais. E o filme vai para uma outra parte, cara, que ela é rápida, mas é muito interessante assim, porque o Top Gun deixa de ser o filme normal, sempre com combate aéreo, ele vai para um combate em terra, onde o personagem do Maverick é quase morto, né? Ele resiste primeiro à queda do avião e ele é quase morto ali porque um helicóptero que estava ali ainda dessa base vai e quase consegue ele matar o Maverick, só não consegue matar porque, contrariando as ordens lá do Ciclone, né, do superior e tudo mais, o Bradley vai lá e consegue sim estourar o helicóptero, salva, resgata ali o personagem do Maverick, só que ele também é atingido e ele também cai, né, mas a gente vê claramente assim, ele saltando, né, conseguindo escapar do avião antes que ele caia, e os dois eles se encontram. Quando eles se encontram, ocorre um diálogo muito rápido, assim, mas que é muito massa, porque é uma cobrança do personagem do Merrick pro Bradley, e o Bradley simplesmente diz pra ele assim, mas tu falou que não era pra eu pensar, era só pra eu fazer. E nesse momento o Tom Cruise que tava cobrando ele por que que ele foi atrás, por que que ele se colocou em perigo, por que que ele já não foi pro porta-aviões, por que que ele não se salvou, ele para e é exatamente isso que eu tinha pedido. Então, né, eles rapidamente se entendem ali naquele momento de silêncio ali. E daí eles conseguem chegar até onde tem esse resto que sobrou daquela parte ali da pista que estava totalmente esburacada, tinha sido destruída, acha um F-14, cara. E o F-14, para quem não lembra, é o avião lá do Maverick, de todos os pilotos, lá na real, do Top Gun original. E aquele avião ainda está em condição de voo e os dois escapam com aquele avião. Só que no momento que eles estão escapando, um outro avião que ainda estava no ar, né, que ainda é essa parte dos inimigos aí, está atrás do F-14 e não tem nenhum tipo de comparação, porque eles conseguem sim se salvar até um ponto onde esse avião de uma geração muito mais avançada vai realmente matar os dois. Só que não consegue, porque o Hangman, que estava sendo um piloto reserva lá, que estava sempre pronto para qualquer coisa que fosse necessário, vai atrás deles e consegue resgatar eles e consegue aí sim derrotar ali esse caça inimigo. E a partir disso eles têm esse grande encerramento, grande parte final. Que é muito importante, onde a gente vê inclusive um aperto de mão do Hangman com o Bradley, assim como a gente teve no final do Top Gun original, entre o Iceman e o Maverick. Porque é esse entendimento, né? Essa rivalidade ali sendo entendida, sendo superada por algo muito maior do que está acontecendo. Mas é legal que o roteiro se coloca em paralelo em alguns momentos de construção, onde a gente pode comparar o Top Gun Maverick em relação ao Top Gun original, que são coisas muito legais assim que o filme consegue representar pra gente. E a parte de relacionamentos, assim como eu falei na crítica sem spoilers lá, a parte de construção de personagens, de como vai ter essas consequências, esse filme aqui ele tá sempre um tom acima para melhor em relação ao Top Gun original. Por incrível que pareça, assim, por incrível que pareça, cara, ele consegue elevar sem perder a essência, sem perder a ação, mas sempre chegando mais próximo do limite em todos os aspectos. Onde a gente também, inclusive, vê um acréscimo em relação à vida pessoal do Maverick. Por mais que ele sempre teve problemas na sua relação ali, em relação à Marinha, o que é realmente sua paixão, o que ele realmente quer fazer, o que ele realmente acredita, mas a sua vida pessoal, que daí sim é o personagem da Penny, que é interpretado pela Jennifer Connelly, eles já tiveram uma relação e a gente vê essa relação novamente ser construída e eles encerram esse filme juntos, realmente como um casal. Então, é o Maverick também assim se entregando para outras coisas que lá no primeiro Top Gun a gente via que ele também tinha problemas. Ele continua tendo consequências desses problemas, mas que eles têm esse encerramento ali. O legal é que a Penny representa muito isso no filme pro Maverick, né? É um entendimento de uma vida não só adulta, mas de uma vida onde ele vai realmente conseguir se entregar para a felicidade, né? Então a gente tem
essa outra parte, esse outro elemento ali que o filme encerra também, muito parecido com como encerra o Top Gun original, assim. Eles simplesmente partindo ali pro aquele pôr do sol maravilhoso, cara. Inclusive tem uma grande homenagem ali ao Tony Scott no final do filme, mas é o personagem do Maverick levando a Penny lá para dar um passeio pro avião e tudo mais. E lembrando, já que eu falei que o final é muito parecido com o filme original, o começo do filme então é quase igual e é muito foda. Por que que é muito foda? Porque tem a mesma trilha, não só uma, as mesmas duas trilhas que tem do filme inicial. Primeiro aquela tensão que é só aquela batida, depois ela muda, né, para aquele rock mais progressivo, que tem, cara, inclusive assim, o mesmo texto de apresentação do que é o Top Gun, o que é a tal da escola Top Gun. Corta lá para aquela preparação toda do porta-aviões e depois já parte para os caças, já partindo do porta-aviões e tudo mais. E é muito massa, assim, para uma nova geração ver aquilo, inclusive para mim, que não viu o Top Gun original no cinema e tudo mais, ver. Eu vi numa sala IMAX, cara, com toda aquela tela gigantesca, com aquela potência de som. Então, assim, já fica uma grande dica também, se vai ver esse filme, vê, assim, na tela maior que tu consiga, num cinema que seja muito bom em questão do som também. Procura ver numa sala IMAX, mas caso não tenha uma sala IMAX, assim, ó, vai ver num cinema que tu confia, que tu gosta. Porque o filme, ele te entrega muito desses elementos também que são muito importantes da gente ter no cinema. Não só a questão da qualidade da tela, mas a qualidade do som também. Porque o som desse filme, cara, é muito, muito, muito bom. E quando tem as cenas de ação, então, eles inclusive tiram muitas partes de trilha e deixam só o som dos caças, o som do contato dos pilotos e tudo mais. É incrível, 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 incrível. E o personagem ali do Bradley, que é o filho do Goose, também é um personagem, cara, que carrega todas essas consequências ali de não só a culpa que ele, né, joga pro personagem do Maverick por causa do que aconteceu com o pai e tudo mais, mas também de estar trilhando um caminho muito próximo do que o Goose trilhou. Não só dentro do Top Gun, mas do que ele quer realmente, né? Mas eu gostei que essas viradas que o personagem precisa dar também são difíceis para acontecer. Existem etapas para acontecer. E esse relacionamento que o filme provoca, tanto com alguns outros personagens. Assim como eu falei com o Hangman ali, que tem essa rivalidade, tipo Maverick e Iceman lá do primeiro filme. Obviamente que toda relação pai e filho, mesmo que seja, né, um pai ali colocado como um pai de criação, que o Maverick inclusive fala que gostaria de ter sido mais até pro personagem do Bradley ali, né, por causa da importância que o Goose tinha para ele, é muito bem feito, é muito bem construído. E a gente sente isso, essa parte dos tais, como é que um filme grande, blockbuster americano vai alcançar o grande público em relação mainstream, que é todas as cidades, densidades, tudo mais, é realmente tendo todos os elementos. A ação, tendo elementos mais de emotivos, conseguindo chegar realmente o que o público quer. E ele entrega muito bem. E essa parte de relação entre os dois entrega bastante isso, assim como o personagem da Penny junto com o Maverick também entrega. Então, galera, esses foram os principais spoilers que tem no filme aqui. É um baita filme, vale muito, assim, ó, mas muito, muito, muito a pena. Quem já assistiu, coloca aqui nos comentários, porque esse vídeo é com spoilers, então pode colocar com spoilers aqui nos comentários também. Quem não assistiu ainda, coloca nos comentários qual é a sua expectativa, o que acha que realmente vai acontecer aqui, realmente qual a sua experiência, cara, lembra do Top Gun original, o que espera ver nesse Top Gun Maverick aqui também. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.